Irmãos, eu quero parabenizar a essa igreja, ao nosso amado pastor Eliseu, pelo tema, porque hoje nós estamos vivendo a degradação da família. Por exemplo, hoje meu filho, ele está ali em época de prova. Irmão, eu acordo cedo com ele de manhã. Agora eu estava com ele. Quando eu voltar, vou pegar ele antes de dormir. A gente tem que acompanhar. Família, irmãos, é comunhão, é estar junto, é dar tempo, é dar assistência. E quando você estrutura a família com essa raiz, amanhã ela não vai ouvir conselho lá fora. Então, é bem verdade que nós precisamos de estar com a nossa família dentro da arca, ou seja, nas mãos do Senhor. Eu gostaria que os irmãos acompanhassem no capítulo de número 2 do Evangelho segundo escreveu São João. Alguns versículos diz assim: ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Canaã da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus. Diga comigo, a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Diga comigo, faltando vinho. Faltando vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse ao servente: fazei tudo quanto ele vos disser. Diga comigo, fazei tudo quanto ele vos disser. E estava ali posta 6 talhas de pedra. Diga comigo, 6 talhas de pedra, para a purificação dos judeus. Em cada uma cabia 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: enchei d'água essas talhas. Diga comigo, enchei d'água essas talhas. E encheram até em cima. Diga comigo, encheram até em cima. Olha para o seu irmão e diz para ele: é até em cima. Agora você vai falar mais uma vez assim: é até transbordar. Porque quando transbordar, diga comigo, porque quando transbordar, eu vou receber de você e você vai receber de mim. Amém? Continuando a leitura: enchei d'água até em cima. E disse-lhe: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabia o servente que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Diga comigo, tu guardaste até agora o bom vinho. Diga comigo assim: o bom vinho ainda vai chegar. É no final da festa. Amém? Podeis aceitar. Amados e queridos irmãos, nós estamos aqui na campanha da família. Quem é que não quer, irmãos, buscar a satisfação para a sua vida, para a saúde, né? Uma vida perfeita? Eu acho interessante. Eu moro lá perto de um valão. De manhã as pessoas estão lá fazendo aquela caminhada, né? Assim, o que eles estão buscando? Saúde perfeita, é recomendação médica, né? Então hoje as meninas aí com negócio de beldade, de corpo, né, estão aí na academia. Os homens também estão aí fazendo exercício, cuidando do corpo. Mas nessa noite nós estamos na casa de Deus, cuidando também da nossa alma, porque a Bíblia diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Irmãos, bom seria se o mesmo cuidado que as pessoas têm com o seu corpo, com a sua casa, com a sua saúde, tivesse com a sua alma. O
que os irmãos escolheram aqui sobre Noé, os irmãos veem que eles não deram crédito, acharam que o dilúvio não aconteceria, mas aconteceu, e foram o quê? Surpreendidos pelo dilúvio. Deus se agradou de Noé. Eu não tenho dúvida que deve ter havido um esforço. A Bíblia diz que o reino de Deus, irmãos, ele é tomado à força. O pastor Eliseu estava falando comigo a respeito do final da campanha, né? Muitos irmãos já tinham vindo, mas eu sei, irmãos, que no começo é sempre assim. Tudo que a gente começa bem. Você vai fazer um curso, o irmão Luiz está fazendo um curso ali de ar-condicionado, fez curso de eletricista, tem pessoa que entra num curso de cabeleireiro, um curso de idioma, de inglês, de francês. Irmão, no início é uma bênção. Eu quero ver é chegar no final. Na campanha também não é diferente. Começar bem é muito bom, mas melhor ainda é você terminar bem. A Bíblia diz que Saul, ele começou bem, mas ele terminou mal. Irmãos, é uma advertência para nós. A Bíblia diz que aquelas 10 virgens, todas eram virgens, tinham lâmpadas acesas, mas só 5 procuraram azeite para ficar ali, aguardando a chegada do noivo. Não negligenciaram a salvação. Diz a Bíblia que o noivo tardou e elas tosquenejaram, e de repente ouviu o que? Um brado dizendo: sai ao encontro. Aí vem o noivo, e as virgem louca, que é chamada imprudente, agora vai pedir azeite às virgens prudentes. Irmãos, não foi diferente na chegada do dilúvio, quando Noé pregou, quando chegou ali na hora. Quer dizer, irmãos, a Bíblia diz assim: em todo tempo, diga comigo, em todo tempo, sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Irmão, nós temos que estar aqui, irmão. Quando você está aqui, irmão, você está dizendo assim: eu tenho azeite, eu tenho santidade, eu tenho a presença do Senhor na minha vida. Amados irmãos, Deus criou o casamento, estabeleceu o casamento. Deus criou a família. A vida conjugal, irmãos, ela não está isenta de dificuldade. Não é porque Jesus estava naquele casamento que os problemas ali não vieram a acontecer. A caminhada conjugal, ela não pode faltar o investimento da renúncia, não pode faltar a comunicação, não pode faltar a presença do Senhor Jesus. E nós vemos aqui, irmãos, que muitas das vezes o casamento, o matrimônio, a família, pastor Celso, ele sofre as embatidas do inimigo, tanto de fora como de dentro. E é nessa hora que precisa o quê? A família está alicerçada. Às vezes alguém diz assim, às vezes a pessoa não entende. Quando Jesus, a Bíblia, ela nos fala sobre aquele ensinamento que Jesus fala sobre aquele que construiu a sua casa sobre a rocha e sobre a areia. A diferença, meus irmãos, a chuva, o vento, a tempestade bateu nas duas casas. A diferença não está na circunstância, a diferença está como nós reagimos às intempéries da vida. Feliz é o crente, irmão, que está sempre em comunhão, na presença de Deus. Você está aqui cultuando a Deus, sendo edificado, sendo fortalecido, recebendo oração, entregando a sua vida na mão do Senhor, entregando a sua família, recebendo edificação através da palavra, recebendo aconselhamento. Irmão, a diferença é quando chegar o problema, a enfermidade, a dificuldade, o desemprego, a enfermidade. Irmão, você vai dizer como disse Jó: eu sei em quem eu tenho crido.
e por fim se levantará sobre a terra. Os meus olhos verá os reis do Senhor na terra dos viventes. Irmãos, nós temos a diferença. A Bíblia diz, é naquele grande dia que nós vamos ver a diferença. Então, meus amados e queridos irmãos, aleluia! A maior necessidade da família, irmãos, nos dias que nós estamos atravessando, não é mais de dinheiro, não. A necessidade da família não é morar numa casa bonita, isso é muito bom. A necessidade de uma família, ou a maior necessidade de uma família, não é o marido ter um emprego seguro, que jamais ele possa passar uma necessidade. Mas nós vemos aqui que a necessidade da família é da presença do Senhor naquele lugar. Aí daquela família que estava naquele casamento, foram felizes em convidar Jesus para aquelas bodas, chamaram Maria. Claro, automaticamente o filho estava ali. E é bem verdade, Jesus ali sendo convidado para aquela festa, não significava que a presença de Jesus iria fazer com que nenhum problema acontecesse com aquela família. Irmãos, não é porque nós somos evangélicos, nós somos da Assembleia de Deus, nós somos crentes, que nós não vamos ter problema. Jesus, ele disse, no mundo tereis aflição. Mas o importante é que quando Jesus está na nossa vida, nós temos um Deus para nos socorrer. Nós temos alguém que pode nos ajudar. Muitas das vezes pode até não resolver o problema, mas como disse o apóstolo Paulo, que ele estava com espinho na carne, o espinho não ia ser tirado, mas a graça de Deus estava na vida de Paulo. Irmão, quem sabe você tem um espinho nessa noite, mas se a graça de Deus está na tua vida, irmão, você vai caminhando, você leva a tua cruz, você vai dando glória a Deus, você vai adorando o Senhor, você não vai questionar o Senhor. Sabe por quê? Porque a mão do Senhor não está encolhida. Irmãos, a maior necessidade da família não é mais dinheiro, mas é da presença do Senhor. Nenhuma coisa ou pessoa pode substituir a presença do Senhor na família. O dinheiro pode comprar uma casa, mas não compra um lar. O dinheiro pode comprar remédio, mas ele não compra a saúde. E uma coisa que eu achei, amados e queridos irmãos, interessante aqui, é que Maria, nesse texto, quando eles convidam Jesus para o casamento, eu observo aqui que ela diagnosticou, ela identificou a falta do vinho. Não foi o pai da noiva, não foi os noivos, não tinha condição, eles estavam atentos ali, não tinha como ver tudo aquilo. Eu costumo, pastor Eliseu e a sua esposa, irmã Dejane, aqui vai uma observação, pastor Celso, pastor Ciro e demais obreiros. As mulheres, ela tem um sexto sentido. Eu costumo ouvir muito o que minha esposa diz em casa. Você vê aqui que nenhum obreiro, cadê os obreiros? Cadê os obreiros ali? Cadê os homens ali? Cadê os organizadores? Irmão, aquela mulher chega para Jesus, ela foi sábia, ela foi prudente, ela foi bem reservada, ela preservou toda aquela família que podia estar numa tragédia, e aquela mulher chega ali com muita dedicação, com muito tato, e ela percebe mais do que qualquer outra pessoa. Mas o importante também, meus irmãos, não é detectar
cronificar o problema. O importante também, às vezes, irmão, nós dentro da família, estou falando de família, às vezes tem um problema na família, e às vezes, irmãos, dentro da família, às vezes, se é com o filho, se é com a esposa, a gente às vezes diagnostica o problema. Hoje eu fui no médico, fui fazer um exame, estava sentindo, estava tendo uma dificuldade na minha audição. A mulher lá começou a fazer um monte de barulho lá e mandando eu levantar a mão. Mas o interessante não é ela só diagnosticar, ela viu os meus 2 ouvidos, eu vou voltar, vou pegar o exame e ela vai me encaminhar para ver o que. Ela falou, ó, fica tranquilo que você não vai fazer, precisar fazer cirurgia, seu caso é mínimo, mas nós vamos tratar disso aí. Mas ela me fez um monte de perguntas, não é diagnosticar. Ela perguntou, você trabalhou no passado no meio de barulho? Aí comecei a conversar com ela. Na época eu trabalhei processamento de dados dentro de uma sala bem grande, banco cheio de máquina. Ela falou, não, talvez poderia estar ocorrendo agora, que não é porque você trabalhou lá atrás, e às vezes os problemas acontecem bem depois. Mas enfim, o que acontece dentro da nossa casa, da nossa família, é que às vezes, irmãos, os casais, o filho, o marido, o pai ou a mãe detecta o problema e não vai comunicar, não vai conversar, não vai tratar. E às vezes o problema é desse tamanho. Mas vocês podem ver que o navio, ele não vai naufragar por causa de um buraco muito grande, não. Tudo começa com um pequeno buraco. Tudo começa, às vezes uma pessoa com problema dental, às vezes a pessoa está com uma cárie no dente, uma dorzinha, não vai no dentista, não vai cuidar, aquilo ali vai se deteriorando. Às vezes a pessoa de repente come muito açúcar, ou negligencia, enfim, aquilo ali vai trazendo outro problema. No carro também não é diferente. Pastor Eliseu tem um veículo, a gente sabe que o carro ele tem que ter manutenção, casa tem que ter manutenção. Eu aprendi que tudo que é supervisionado melhora, e tudo que é ignorado deteriora. Se o pastor Eliseu não ter aqui uma supervisão, aqui ver como é que está a instalação elétrica, o funcionamento disso aqui, está sempre limpando, irmão, isso aqui vai virar um museu, vai virar um lixo. Por isso que a casa de Deus, ela tem que estar cuidada, tem os obreiros, tem as obreiras. O casamento também não é diferente. O casamento, irmão, é por isso que de vez em quando, em meio à nossa corrida para a associação cristã, tem hora que a gente tem que parar. A esposa gosta de ver o marido, às vezes o marido pode quase não falar, mas irmãos, a presença do marido dentro de casa traz uma tranquilidade, traz uma segurança. Então, aquela mulher, ela não só, pastor Celso, ela detectou ou identificou o problema em tempo oportuno, mas ela levou a Jesus. Às vezes, irmãos, tem pessoa que ele sabe que Deus pode curar, ele sabe que o Senhor pode resolver, mas às vezes, irmão, tem pessoa que não quer. Ele conhece o caminho, mas ele não quer ir ao Evangelho, porque sabe que quando ele for a Jesus, meus irmãos, vai ter que renunciar. Ah, mas eu vim na igreja, agora é muito cedo, mas não é. É que ele sabe, ela sabe, que quando a pessoa vai a Jesus, Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque, irmão, seguir a Jesus tem preço. Seguir a Jesus tem preço. Os irmãos veem ali que Jesus fez aquele milagre, mas o que ele fez? Faltou o vinho, detectaram a falta de vinho, levaram ao conhecimento dele. Ele disse, não é chegada a minha hora. E ela disse, fazei tudo quanto ele vos disser. Num dado momento, Jesus, irmãos, eu acho interessante, Jesus pegou aquelas 6 talhas de pedra. Por isso, irmão, tem coisas na casa de Deus. Jesus, ele viu aquelas talhas vazias, e ele sempre usa. Às vezes a pessoa fala assim, eu não sou nada na igreja. Quem
sou eu, irmão. Se Jesus pegou talha vazia, diga comigo, talha vazia. Irmãos, quem sabe alguém às vezes chega na igreja, irmão, arrasado, vazio. É talha vazia que o Senhor quer encher. Ele pegou, irmão, ele não pegou talha de prata, talha de ouro, talha de bronze, não. Ele pegou aquelas talhas de pedra. A gente mostrando que o valor não estava na talha, estava no que ele ia fazer com a talha. Ele manda encher aquelas talhas de água, encheram, e ele diz: olha, eu quero que encha aqui, ó. Eu quero que encha. Irmão, segura isso aqui. Faz favor aqui, irmão. Um obreiro aqui, por gentileza. Segura essa água aqui. Ó. Sim ou não? Responde comigo. Esse copo está cheio, sim ou não? Para nós ele pode até estar. Eu vou pegar mais um pouco de água. Está cheio, sim ou não? No texto, Jesus manda encher até em cima. Olha lá. Aí você vai enchendo. Irmão, está em cima. Pastor, está aqui, irmão, para não cair água aqui no morro. Agora, não, levanta só um pouquinho para os irmãos verem. Agora, quando eu chego aqui, ó, e que eu encho essa água, ó, olha lá, olha como é que transbordou. Quando ele manda encher até em cima, por quê, irmão? Porque esse irmão, ele está cheio. Se ele está até em cima, e eu estou mais ou menos, quando ele transbordar, eu vou receber. Se vocês observar, quando aquela pesca maravilhosa, Jesus manda os discípulos ir para o barco. Se você ler o texto, o barco foi uma grande pesca, os discípulos não conseguiram dar conta de botar aqueles peixes para dentro da rede, e eles fizeram o quê? Foram com o ombro, pedindo ajuda a outros barquinhos. Irmãos, será que aqueles outros barcos que vieram ajudar, será que eles não foram abençoados? É claro, irmão, é claro. O que a gente entende, irmão? Que quando Deus te abençoa, que quando Deus faz milagre na tua vida, não é para você desfrutar do milagre, não é para você gozar do milagre, é para você compartilhar do milagre, é para você testemunhar do milagre, é para você abençoar quem está próximo a você. Às vezes, irmãos, domingo agora minha esposa tinha ido antes de vir para casa, porque o meu menino ia fazer prova, e eu estava lá na igreja, sou sempre um dos últimos a sair. Aí tinha uma senhora com a filha dela, aí era caminho de casa, uma senhora, eu falei: irmã, a senhora está indo para casa? Fiz questão dela ir até na frente, que a filha dela mais nova, tem idade também ali de ser minha filha, mas enfim, irmãos, eu vendo aquela necessidade, assim, no ponto do ônibus, não sei que a gente só não faz mais, porque a gente não tem condição, mas tem pessoas, irmãos, que não querem nem saber da luta do irmão, e às vezes você tem condição de ajudar. Então nós vemos aqui que Jesus, ele atende, faz o milagre da transformação da água em vinho. Amados e queridos irmãos, nós precisamos levar a nossa família aos pés de Jesus, levar os nossos problemas ao Senhor. Tem pessoa que quando ele tem um problema, ele conta para o vizinho, ele conta para parente. O pastor e o Senhor Jesus é o último a saber. Quando a pessoa não tem mais condição, já passou muito tempo, pastor, aconteceu isso aqui, mas e se bobear? O que o senhor quer que eu faça? O que o senhor acha que eu devo fazer? Irmãos, não é só constatar o problema. Aquela família ali foi feliz em convidar a família de Jesus para que eles estivessem naquelas bodas em Caná da Galileia. Irmãos, feliz é a pessoa
que tem o Senhor Jesus como Senhor da sua família. Eu falei aqui, isso não significa que não vai acontecer problema, isso não significa que você não vai passar luta, mas uma coisa eu te digo: se Ele está na tua vida, se Ele está no teu barco, o barco pode até balançar, mas ele afundar ele não vai não. Sabe por quê? O Senhor não tosqueneja, o Senhor não dormita, o guarda de Israel não dorme. Jesus ele dormiu até fisicamente, mas espiritualmente ele estava ali provando, testando. Tudo tem um propósito. Jesus estava ali esperando até que ponto eles iam confiar, até que ponto eles iam confiar no Senhor. Pastor Celso, eu fico observando, se Daniel tivesse ali naquele barco, as pessoas chegaram ali, depois que Jesus fez aquele milagre naquele barco, as pessoas disseram assim: que homem é este? Que homem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aí eu fico pensando, se Daniel estivesse ali, ele iria responder: esse é aquele que me livrou da cova dos leões. Irmão, se o profeta Isaías estivesse ali e ouvisse alguém dizer: que homem é este? Ele iria dizer: esse é o Deus forte, o conselheiro, o Pai da eternidade e príncipe da paz. Se o profeta Abacuque estivesse ali, ele não diria: que homem é este? Mas ele diria: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja vaca no curral, ainda que o fruto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei nele, todavia eu me alegrarei no Senhor. Poderia dizer nessa noite o salmista Davi, ele não diria: que homem é este? Mas ele diria: esse é o meu pastor e nada me faltará. Irmão, você está passando uma dificuldade, você está passando uma luta, que homem é este? Este é o homem que pode te curar, esse é o homem que pode trazer a paz, a bonança na vida da tua família, esse é o homem que tem uma solução, uma saída para o seu problema. Você não sabe, mas ele sabe, você não vê, mas ele vê, você não pode, mas ele pode. Ele é dono do ouro e dono da prata. Quem sabe você está esperando a glória da última casa. Senhor, até quando eu vou provar o melhor vinho? Pastor Celso cantou um louvor aqui muito abençoado sobre profetiza. Irmãos, tem pessoa que está com problema na sua família e ele fica aceitando aquele problema, aceitando aquela derrota, esperando o dia do funeral, mas não é o funeral físico não, irmão. É aquele problema, alguém chegar ali, como quem diz, o médico dá a última sentença, mas irmão, nós não podemos aceitar não, nós não podemos não. Lá no segundo livro dos Reis, no capítulo 7, quando havia uma fome lá em Samaria, e o Sírio ali cercou a cidade, ninguém entrava, ninguém saía, Eliseu chegou ali na contramão daquela situação, disse: amanhã vai haver milagre, amanhã Deus vai fazer, amanhã vai acontecer, amanhã vai haver comida, vai haver fartura. Irmão, abre a tua boca e profetiza teu milagre. Esse problema que você está passando, seu filho ainda não está na arca, seu marido não está na arca, sua esposa não está na arca, mas ela vai entrar. Eu profetizo e entrega ele moeda na mão do Senhor. E o capitão em cuja mão o rei se encostava disse: se o Senhor fizer janela no céu, será que poderia acontecer? Vai acontecer, você vai ver, mas você não vai participar. Diz a Bíblia que quando aconteceu aquele milagre,
Irmãos, a multidão atropelou aquele camarada. Mas sabe, irmãos, eu pesquisei, procurei saber por que ele falou aquilo ali. É porque, irmãos, na lei da semeadura, a colheita, ela é plantada, ela cresce e ela amadurece e dá o fruto. Ele falou, se Deus mandar chuva, se Deus fizer o milagre da provisão. Mas, irmãos, Deus não tem tempo não. Você não vê saída. Deus não está preso no tempo. O nosso tempo, o tempo de Deus é o Cronos, não é isso? É o Cronos. O tempo do homem é Cronos. O tempo de Deus é o Kairos. Irmãos, mostrando que o crono do homem é um tempo calendário, tem numeração, tem princípio, tem fim. O tempo de Deus, que é o Kairos, Deus está na eternidade, irmão. Não tem início, não tem fim. Se Ele quiser mudar tudo, aquilo, alguém disse assim para Jesus: Senhor, não dizeis que ainda falta 4 meses para chegar a ceifa. Jesus disse: levantai as vossas cabeças, porque as terras já estão brancas. Jesus estava falando de uma colheita espiritual, de um amadurecimento da vida do Senhor. Meus irmãos, nós precisamos entender que a nossa família, ela precisa ser mais assistido. Não há casamento indolor. Não há casamento indolor. Ou seja, não há casamento que não passe luta. Não há família que não tenha dificuldade. Não há família. Às vezes a gente vem na igreja, parece que nada está acontecendo. Parece que não tem problema. Tem, irmão. Tanto tem que nós precisamos de chegar. Para chegar aqui, ouvir uma palavra, a nossa alma sair daqui renovada, alimentada. Sabe por quê, irmão? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amados irmãos, pior daqui você não, pior do que entrou, você não vai sair. Eu tenho certeza. Sabe por quê? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Irmãos, o casamento, ele é uma instituição divina. A família é um projeto de Deus. Vocês não estão vendo aí como a igreja do Senhor está focalizando, está com foco na família, e como o mundo está tentando deteriorar a família. Irmão, nunca foi falado tanto na deteriorização da família como hoje. Novela, prostituição dentro da família, mostrando essa situação aí nas escolas de kit gays, essa coisa todinha. Agora está para ter um debate aí. Um milagre, transformou a água em vinho, vai mudar o seu casamento, vai mudar a sua vida. Mas, irmãos, e na nossa parte? E o que Deus pede de nós? Ele disse para Marta e Maria: o teu irmão há de ressuscitar. Ela disse: Senhor, eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Não, eu sou a ressurreição. Aleluia, glória a Deus. Jesus não disse eu vou e não serei, eu sou a ressurreição. Aleluia. Aí Jesus falou: aonde ele está? Vamos lá. Chegou lá, o que Jesus fez? Mandou eles tirarem a pedra. Tirarem a pedra. Senhor, já cheira mal, já é de 4 dias. Eu tive ali, irmãos. Eu entrei até a porta do túmulo de Lázaro. Eu não entrei, eu estava entrando lá dentro de uma escuridão, irmão. Primeiro que ele não estava lá, já está na glória. Os irmãos tudo querendo entrar no túmulo de Lázaro. Eu entrei no túmulo de Jesus, estava lá escrito em inglês: ele não está aqui, já ressuscitou. Irmãos, se Deus permitir, em novembro eu vou estar lá de novo, pastor Santos. Só que agora eu vou, se Deus me der vida, saúde, eu vou lá no Egito, vou ver. Sabe quem eu vou ver no Egito? Lá eu vou achar ele lá.
Vou achar o faraó naquela múmia lá. Vou cumprimentar ele e ele não vai me cumprimentar. Olha a diferença, irmão. Eu vou lá no Egito e vou encontrar a múmia de faraó, Ramsés e outros. Mas você vai lá em Jerusalém, não encontra nada na tumba de Jesus, mas ele está aqui. A Bíblia diz: aonde estiver 2 ou 3 no meio dele, eu aí me faço presente. É através do Espírito de Deus, essa graça que nós sentimos. Os irmãos aqui falando língua estranha, dando aleluia, dando glória a Deus, cheio de luta, cheio de problema. Quem sabe não recebeu o salário, quem sabe ainda falta dispensa a ser abastecida. Mas a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia, 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 aleluia. Amados irmãos, eu creio, irmãos, que Deus vai transformar vidas aqui. Deus vai transformar a situação. Quem sabe o teu casamento está como uma água, está perdendo o gosto, está perdendo o sabor. Quem sabe você não se olha mais, não se comunica como antes, não saía como antes. Mas se o Senhor estiver presente, se você entregar na mão do Senhor, Deus vai renovar, Deus vai restaurar a família. Sabe por quê? Porque Ele é o Deus da transformação. Para me terminar, pastor Eliseu, por que o primeiro milagre, deixa eu dar uma informação aqui para os irmãos, por que o primeiro milagre de Jesus foi um casamento? Vocês já pararam para raciocinar? Por que Jesus não curou um cego? Por que Jesus não curou um paralítico? Por que o primeiro milagre Jesus faz é num casamento? O primeiro milagre de Jesus foi em Canaã da Galileia, fazendo com que a água se transformasse em vinho, mostrando para aquela família que aquela provisão, aquele embate, a primeira adversidade, primeira luta que aquele casal estava tendo ali naquela festa. Segundo o costume judaico, a festa se estendia por vários dias, e diz a Bíblia que no final o vinho tinha se acabado. A gente não sabe se as provisões eram poucas, se os convidados eram muito, mas uma coisa nós sabemos, irmãos, aqui: faltou vinho. Não interessa o que aconteceu, mas Jesus estava ali. Faltou um vinho, mas Jesus estava ali. Mas por que, pastor João, que o primeiro milagre do ministério terreno de Jesus foi num casamento, numas bodas? Irmãos, Deus não deixa de graça. A primeira queda do homem, de um casal, foi lá no jardim. Deus falou assim: meu filho, faça um milagre, o primeiro milagre do teu ministério no meio de uma família. Restaura aquela família, tira o choro, tira a vergonha, tira a tristeza numa família. Deus é o Deus da família. Ainda que Satanás tentou afastar aquele homem da presença de Deus, Jesus faz o primeiro milagre no casamento, mostrando que Ele é a favor da família. Merece um aplauso ao Senhor. Pastor Eliseu, que Deus possa abençoar essa igreja. Nós falamos aqui sobre, não é porque Jesus está na nossa vida que a nossa família não tem intempéries, adversidade. Falamos da necessidade de detectar o problema dentro da família, do lar. Não basta diagnosticar o problema, basta confrontar o problema. Eu citei aqui sobre supervisionar algo. Quando a gente supervisiona, aquilo melhora. Quando ignoramos, a tendência é piorar. Ou seja,
que nós venhamos dar atenção à nossa família. E um outro tópico aqui que a gente abordou é levar o nosso problema à pessoa certa. Eu não tenho dúvida, pastor Eliseu, que essa campanha, creia nisso, irmãos, falamos aqui sobre profetizar sobre o teu problema. Não se entrega, seja determinado, não se dê por vencido, não sepulte o teu sonho, aquilo que você quer ver acontecer, profetiza o teu milagre. Pastor Celso louvou o Senhor com um louvor que fala sobre o livro do profeta Ezequiel. Profetiza. E eu não tenho dúvida, irmãos, quem vai profetizar o teu milagre? Eu vou profetizar o meu milagre. Amém? Milagre sobre a tua família. Família dentro da arca, nossos filhos dentro da arca. Pastor Eliseu, um dos meus objetivos, meu sonho, é ver o meu menino se converter. Ué, pastor, mas ele não está na igreja? Ele pode até ser batizado, mas irmão, não é batismo que salva, está definido. O menino crente está tocando, claro, a influência dos pais vai moldando, isso é muito bom, mas que esse desejo a gente vê no Gabrielzinho, então, eu creio que se alguém chamar ele para fazer uma outra coisa lá fora, uma bobagem, ele vai fazer porque o ensinamento dos seus pais, as coisas que ele aprendeu na igreja. Meu filho está sempre na igreja, vai para Monte, vai viajar comigo essa semana para o Paraguai, vai para a obra missionária. Mas irmãos, eu quero ver mais. Eu quero ver mais. Então, quem sabe aí Jesus batizar com o Espírito Santo. Então isso, irmão, coloca isso como alvo, coloca isso como objetivo. Amém? Amém.